Bom dia para todos, estamos começando mais uma aula de Química e continuando o assunto sobre ácidos carboxílicos. Vamos falar agora sobre os derivados direto desses ácidos carboxílicos. Como o próprio nome diz, o ácido carboxílico ele é um ácido, tá? E se ele é um ácido, ele tem um comportamento químico de um ácido. E um dos comportamentos deles é a produção de sais, Ou seja, um ácido, quando reage com uma base, originam sal e água, tá? Então a gente vai ter vários sais que são derivados desses ácidos. E na nomenclatura, apenas substitui o final ico por ato. Então a gente pode ter o etanoato, tá, de sódio, que é derivado do ácido etanóico, tá, que é o ácido acético, como a gente pode ver aqui. Tá? E temos também os anidridos. Os anidridos são substâncias obtidas pela desidratação, tá, de ácidos carboxílicos. Então a gente acaba tendo um grupo funcional, que é esse daqui, tá? E junta-se duas moléculas, tá, daquele mesmo ácido, e com isso elimina-se uma molécula de água. Uma molécula de água é H2O, tá? Então junta-se aqui os dois hidrogênios, tá? E um oxigênio, e esse único oxigênio vai unir aqui essas duas moléculas. E aí nós temos o ácido acético e vamos ter o anidrido acético, tá? Bom, começando aqui os exercícios, Dê o nome oficial dos ácidos a seguir. Bom, o primeiro, tá, é um ácido que tem quantos carbonos na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Não tem ramificações, então o nome é ácido heptanoico. Tá? Já o segundo também não tem ramificações e nós temos, repare que aqui no meio ele tem 6 átomos de carbono, com mais 2 aqui nas extremidades, 7, 8. E então, como ele não tem ramificações, fica o ácido octanoico. Tá? Já esse 3 aqui, já o C, ele tem ramificação, tem 2 grupos metil, tá? Em cima do mesmo carbono. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é numerar a cadeia principal, colocando sempre como primeiro carbono aquele que tem a carboxila. Tá? Então fica assim, dessa forma. E os dois grupos metil estão em cima do carbono 3. Então fica ácido 3-dimetil, di porque são 2, butanoico, que são 4 carbonos na cadeia principal. Já essa letra D aqui, ele não tem ramificações, mas temos 2 grupos carboxílicos. Então a gente tem que colocar o prefixo di. Então fica ácido butanodioico. Tá? Exercício 2. Ácido butírico contribui para o cheiro característico da manteiga rançosa. Esse ácido é formado por 4 átomos de carbono unidos numa cadeia reta e saturada. Dê a fórmula estrutural e o nome oficial do ácido butírico. Ora, se são 4 átomos de carbono unidos numa cadeia reta e saturada, é o ácido butanoico. Então é só unir aqui 4 átomos, 1, 2, 3, 4, tá? A carboxila, no final aqui da cadeia, e o nome é ácido butanoico. Vamos falar sobre mais uma função orgânica, que é os ésteres orgânicos. Tá? E o grupo funcional desse é esse grupo aqui, que parece muito com a da carboxila, só que em vez do hidrogênio, você tem um grupamento orgânico aqui. Tá? Você tem um radical orgânico.
E ele acaba tendo um nome muito parecido com aqueles dos sais derivados dos ácidos carboxílicos. Tá? A gente substitui o final ico por ato. Só que nos sais, né, a gente tem um acetato, a gente tem o final ato substituído pelo nome do metal, acetato de sódio, né, acetato de ferro, de alumínio. E aqui no caso não, é acetato do nome do radical orgânico, que é o que nós temos aqui, por exemplo, o ácido acético. Aí nós podemos substituir por um radical metil, aí fica acetato de metila, tá? Ou etanoato de metila, o ácido propanóico, tá? Substituindo por um radical etil, nós temos propanoato de etila, tá? Então essa é a nomenclatura aqui dos ésteres. Então, gente, os ésteres eles são sempre derivados do ácido carboxílico, tá? Em que aquele hidrogênio da carboxila é substituído por um radical. Tá? E com isso, a gente pode... E a nomenclatura fica sempre o nome daquela cadeia, né? Que inclui ali a carboxila, e mais o radical ali que está sendo substituído pelo hidrogênio, tá? E a gente coloca o sufixo ato, tá? Então nós temos esse exercício 3 aqui. A maioria dos ésteres de pequena massa amolade é constituída de líquidos de cheiro agradável. As essências das frutas e das flores são geralmente consequência da presença de ésteres voláteis, embora outros compostos orgânicos também possam participar. Alguns ésteres comuns de odores característicos são fornecidos ao lado. Enfim, um monte de blá blá blá, que no final ele pede o seguinte, ele dá o nome aqui desses ésteres e pede para a gente desenhar a fórmula estrutural. Tá? Por exemplo, primeiro aqui, formiato de etila. Tá? Formiato vem do ácido fórmico, que é o ácido metanóico. Tá? Ou seja, ele só tem um carbono, e aí a gente substitui o hidrogênio por o quê? Por um grupamento etil. Então fica assim, ó. Esse aqui seria, se ele tivesse hidrogênio aqui, nesse lugar aqui, ele seria um ácido metanóico, que é o ácido fórmico, tá? E aí ele é substituído pelo quê? Por um grupamento etil. Isso é o formiato, tá? De etila. Já o outro, acetato de octila. Acetato vem do ácido acético, que é o ácido etanóico, tá? Ou seja, tem 2 carbonos aqui. Ó, 2 carbonos, tá? E o hidrogênio que estaria aqui, ele é substituído por o quê? Por um grupamento octil, ou seja, 8 átomos, tá? Você contabilizar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que é acetato de octila, tá? Acetato de etila, tá? Esse grupamento aqui é o mesmo, só que ele só que a ramificação aqui vai ser um grupamento etil, tá? Por isso que é acetato de etila, como a gente pode ver aqui, tá? E por último, tá? Butanoato de etila, né? But vem de 4 átomos de carbono, então temos 4 átomos de carbono ligado aqui a esse grupamento, tá? Da carboxila, e o hidrogênio está sendo substituído por um grupamento etil, tá? Ou seja, isso aqui é o grupamento etil, e esse aqui são 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por isso que é o butanoato, tá?
de etila. Vamos para esse exercício 4 aqui. Os ésteres podem ser obtidos por meio da reação entre ácidos e álcools, né? Não é à toa que a nomenclatura deles, né, tem a ver com o ácido, né, derivado do ácido, e o radical dele derivado do álcool. Por exemplo, e aí ele pede, né, ele dá aqui as reações, ácido acético e metanol, e pede para dar um nome desse éster, né, que vai ser o produto desses dois. É muito simples. Ácido acético vai ser acetato, né, de metila. Né? Letra B, ácido fórmico e etanol. Ia ser formiato de etila. Tá? Ácido butanóico e 1-propanol. Ia ser butanoato de propila. Tá? Ácido benzoico e 2-propanol. Aí, como é 2-propanol, ele está no meio, ia ser benzoato de isopropila. Tá? E X, e a letra E aqui, né? O X e o Y. Ora, a gente pode ver aqui por essa fórmula molecular que a gente tem, o X seria o ácido, tem 3 carbonos aqui, então seria o ácido propanóico, tá? E aqui, substituindo o hidrogênio, nós temos o grupo etila. Então, ácido propanóico mais o etanol, tá? E esse composto aqui é o propanoato de etila. Tá? X é igual a ácido propanóico, Y etanol, e o E é o propanoato de etila. Bom, gente, agora vamos falar sobre os éteres. Tá? Éteres são compostos, né, que têm como característica um átomo de oxigênio ligado a 2 radicais orgânicos, tá? Dado por isso aqui, em que o R é um radical orgânico e o outro R' seria um outro radical que não necessariamente precisa ser igual. Tá? R não é necessariamente igual a R', pode até ser. Tá? Então, esse é o grupo funcional relacionado ao éter. E como é que é a nomenclatura dos éteres? Tá? Segundo a IUPAC, existem 2 formas. Primeira, já que é o oxigênio ligando 2 radicais orgânicos, tá? A gente pode ter, da primeira maneira, o prefixo que indica o número de carbonos do menor radical, tá? Aí utiliza aqui esse nome oxi e depois o nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical. E aí nós temos um exemplo aqui, tá? Nós temos o menor aqui, é o MET, só tem um carbono, fica metoxietano, tá? E aqui nós temos 2 grupamentos etil aqui, então tanto faz, fica etoxietano, tá? E a outra forma é colocar os radicais primeiro e depois o nome éter. Então ficaria aqui etil, metil, éter. Aí você pode perguntar assim, mas por que botou o etil se da esquerda para a direita começa o metil? É por ordem alfabética, tá? Então fica etil, metil, éter. E aqui, como tem 2 grupamentos etil, fica dietil, éter, tá? Então tem essas 2 formas da gente nomear os éteres. E qual é o principal éter? O principal éter é o etoxietano, tá? Ou seja, é um éter em que de cada lado eu tenho um grupamento etil. É o principal éter e o mais comum. Trata-se daquele que a gente chama de éter mesmo, né? Que compramos na farmácia, conhecido por vários nomes, éter dietílico, éter etílico, éter sulfúrico,
ou simplesmente éter. Tá? O éter etílico é um líquido incolor, bastante inflamável, né? E ele também é bastante volátil. O seu ponto de ebulição é baixíssimo, 34,6 graus Celsius. Né? E os vapores dele, né, ele na forma de gás, ele é mais denso que o ar e ele se acumula na parte de baixo do solo. Quer dizer, na parte de baixo do solo, se acumula perto do solo. Tá? E ele forma com oxigênio uma substância explosiva. E o éter ele é muito utilizado, né, na indústria farmacêutica como anestésico. Tá? E ele pode provocar também incêndios, né, já que o contato dele com o oxigênio é perigoso nas salas de cirurgia. Bom, temos esse exercício 5 aqui, tá? Em que leia o seguinte estrofe do poeta paraibano Augusto dos Anjos. O oxigênio eficaz do ar atmosférico, o calor e o carbono e o amplo éter valem 3 vezes menos que este Américo Augusto dos Anzóis, Souza Falcão. O nome de uma importante função química orgânica é citado na estrofe. Né? Essa função química é o éter, que está aqui. Indica a alternativa que contém um composto pertencente a essa função. Então, o que eu proponho aqui é a gente olhar os nomes. Tá? Propano é um hidrocarboneto, tá? Não tem nem oxigênio aqui. Propanona, pelo próprio nome já diz, é uma acetona. Tá? Etanoato de metila, também não. Tá? Então surge apenas o metoxietano. Tá? Então, D de dado, metoxietano, que é o éter que ele fala aqui no poema. Questão muito simplesinha. Vamos ao exercício 6 aqui. Dê o nome na segunda IUPAC dos seguintes compostos abaixo. Dá para se perceber que são 2 éteres. Tá? Então, a gente começa... eu tenho 2 tipos de nomenclatura. Eu posso botar o nome de cada radical, tá? Por ordem alfabética, ou eu posso colocar o nome, tá, do radical com menor número de carbonos, seguido pelo nome oxi, e depois o nome do outro radical. Esse primeiro aqui, vamos seguir essa nomenclatura aí do oxi. Nós pegamos o menor radical, que é esse daqui, tá? Que é um grupo metil. Então fica metoxi. Isso aqui é um ciclo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciclohexano. Tá? É um metoxiciclohexano. É o nome desse éter aqui. Já esse outro aqui, a gente tem esse radical metil, que é o menor todo, então fica metoxi. Já aqui é um radical que possui uma ramificação. Tá? Então, se a gente numerar os carbonos, 1, 2 e 3, vemos que no carbono 2 tem um radical metil. Então, a gente pode chamar de 2-metil, como são 3 carbonos. Não, primeiro, metoxi, tá? Porque tem esse radical metil aqui, metoxi, 2-metil propano. 1-metoxi, 2-metil propano. Tá? Então é isso, gente. Agora nós já abrangemos todas as funções orgânicas que contêm oxigênio. Vamos agora falar de funções orgânicas contendo nitrogênio e haletos. Tá? Bom, nitrogênio a gente já sabe o que é. Haletos são os chamados halogênios, tá? Que são aqueles elementos do grupo 7A da tabela periódica, que nós temos o flúor, tá? Cloro, bromo e iodo.
Já os compostos contendo nitrogênio, nós temos dois tipos, as chamadas aminas e as chamadas amidas, né? Lembrando também que os aletos, eles têm essa denominação aqui, tá? Esse X aqui, o R é o radical orgânico e o X é o flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Vamos começar falando sobre as aminas. Tá? Aminas são compostos que são derivados da amônia, né? Então nós temos aqui a amônia, tá? O NH3, e se a gente for substituindo cada hidrogênio da amônia por um radical orgânico, a gente tem uma amina. Tá? E aí nós vamos ter três tipos de amina. Uma amina primária, que ele é ligado, um hidrogênio é substituído por um radical orgânico. Amina secundária, quando o hidrogênio é substituído por dois radicais orgânicos. E a amina terciária, ou seja, o nitrogênio não está ligado a nenhum hidrogênio, tá? Só está ligado a radicais orgânicos. E a nomenclatura oficial dessas aminas obedece ao seguinte esquema, né? O nome do radical, que ele está ligado, mais o nome amina. Então, a gente vai ter aminas primárias, tá? Que são ligadas a um carbono, e aminas secundárias. Tá? E o nome das aminas, a nomenclatura, é o nome do radical que está ligado a ela e mais amina. Então aqui nós temos metilamina, né? Fenilamina, tercibutilamina, e na amina secundária nós temos dois radicais ligados à amina, né? Dois radicais orgânicos. Então, por exemplo, aqui, e vai ser a mesma coisa, tá? Primeiro o nome dos radicais, em ordem alfabética. E aí então nós temos aqui fenilmetilamina, tá? Porque temos um grupo fenil e um grupo metil ligado a essa amina secundária aqui. Nós temos um grupo etil e isopropil ligado a essa amina aqui. Então fica etil-isopropilamina. Tá? E o que vale também para a amina terciária. Tá? Temos três radicais aqui metil, então fica trimetilamina, e aqui fica dois radicais metil e um etil, então fica etil-dimetilamina. Tá? Lembrando sempre que a gente coloca em ordem alfabética. Tá? Então fica etil-dimetilamina. E existe também uma nomenclatura não oficial, né, em que os grupos da função amina denominam-se amino e são considerados substitutos do elemento hidrogênio numa cadeia carbônica. Então aqui a gente teríamos o propano, né, se não tivéssemos essa amina aqui, e como ele está no carbono 2, fica 2-aminopropano. Vamos falar um pouquinho do uso das aminas, né, na biologia e na medicina. Tá? Bom, um grupo de aminas que tem um nome muito importante que você já deve ter ouvido são os aminoácidos. Tá? Ele tem esse nome por quê? Porque ele tem um grupamento amina e tem um grupamento que a gente já viu de ácido carboxilo na sua molécula. Tá? E os aminoácidos, né, esse grupamento, ele consegue formar grandes cadeias. Ele se une a outros aminoácidos e formam as chamadas proteínas, tá? Que são cadeias bastante longas. E os aminoácidos, eles funcionam como se fosse uma parte estrutural das proteínas, né? A proteína nada mais é do que um conjunto de aminoácidos.
Bom, as primeiras vitaminas, né, tinham esse nome aqui, vital mais amina, por isso que começaram a chamar de vitamina, né? Eles receberam esse nome devido à presença da amina, tá? Mas nem toda vitamina são aminas. E no século XIX, né, verificou-se que o gosto amargo das folhas e flores de algumas plantas era devido à presença de algumas aminas. E essas substâncias que na época eram denominadas de álcalis, né, que significa bases, são hoje conhecidos com o nome de alcaloides. Tá? Então nós temos vários medicamentos aqui usados como alcaloides, como a morfina, tá? São moléculas bem complexas, a efedrina e a atropina. E aqui eu botei as fórmulas estruturais de cada uma delas. Repare que todas elas são aminas, tá? Tem esse grupamento aqui. A morfina, por exemplo, é uma amina terciária, tá? Repare que ele nem tem hidrogênios ligados aqui ao nitrogênio. Ou seja, são 3 ligações em radicais orgânicos, tá? Já a efedrina é uma amina secundária, né? Ela é ligada a 2 radicais orgânicos e é ligada a um hidrogênio. E a atropina também é uma amina, assim como a morfina, uma amina terciária, tá? Não tem nenhum hidrogênio ligado a um nitrogênio. As 3 ligações do nitrogênio são em radicais orgânicos. E aqui está a utilização de cada um deles, né? A morfina é um analgésico, a efedrina é um broncodilatador e a atropina é um antiespasmódico. E para terminar a aula de hoje, vamos falar aqui sobre esses 2 compostos, né? Deu o nome oficial das seguintes aminas. Repare que o primeiro, na letra A, é uma amina primária, tá? Ele está ligado a um grupo etil. São 2 carbonos, então é uma etilamina. Tá? Já da questão B, é uma amina secundária, está ligada a 2 radicais, a um radical metil e outro radical etil. Então vamos começar escrevendo por ordem alfabética. Então nós temos um etilmetilamina. Etilmetilamina, tá? É isso, gente. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Na próxima aula vamos falar sobre as amidas, tá? E uma boa semana para todos.